Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês aqui no canal e também lá no Twitter, no Instagram, é o seguinte: Nájila, o Santos vai contratar um centroavante, um meio-campista, principalmente meio-campista é o jogador, é a posição que o torcedor quer para essa temporada de 2023, obviamente um reforço experiente, né? Principalmente ali para o meio-campo e centroavante também, né? Quem será o substituto de Marcos Leonardo, por exemplo, quando ele não tiver condições de jogo? Bom, o coordenador de esporte do Santos, Paulo Roberto Falcão, conversou nesta quinta-feira com jornalistas no CT Rei Pelé e ele falou sobre essa procura do Santos por um meio-campista, por novos jogadores, né, por reforços. Então vamos repercutir isso e quero a opinião de vocês nos comentários também. Vamos começar aqui com a matéria do Globoesporte.com que fala o seguinte: reforçando o que já havia dito por Odair Hellmann há uma semana, Paulo Roberto Falcão, homem forte do futebol do Santos, explicou que o clube não fará novas contratações em curto prazo. O Peixe tem 37 jogadores em seu elenco e antes de voltar ao mercado, vai observar quem já está trabalhando com a comissão técnica. Vale ressaltar que esses jogadores são os atletas que já estavam nessa temporada de 2022 e alguns que também retornaram de empréstimo. Então temos ao todo 37 jogadores no Peixe. E aí ele começa a falar, o Falcão, sobre essa busca do Santos por contratações. Abre aspas. Recebam 600 perfis de jogadores por dia no Instagram. O Santos estabeleceu 2 ou 3 por função. Não tem plano A, B ou C. Existiu esforço para fechar logo para começarmos a temporada. Começamos no dia 14 e precisamos de mais tempo para conhecermos os jogadores e as necessidades. Temos 37 jogadores e vamos observar a todos com calma. Se houver necessidade, podemos buscar alguém, mas o momento atual é de observação. Ou seja, por essa fala do Paulo Roberto Falcão, a tendência é que o Santos comece a temporada, né, o Campeonato Paulista principalmente, apenas com as 4 contratações que o Santos realizou até o momento. Messias, zagueiro, Mendonça, atacante, João Lucas, lateral direito e também o Dodi, que joga como volante. E aí ele continua falando sobre essa questão de contratações. Abre aspas para o Falcão. O Santos fez investimentos dos 4 jogadores, não foram baratos. Faremos um time competitivo que vai brigar. Estamos começando o trabalho agora, outros times estão prontos há mais tempo. Isso precisa ser levado em consideração. Tudo isso tem um tempo, não acontece de uma hora para outra. Não estamos fechados. Muitos jogadores falam que fomos atrás e esbarramos na situação financeira. Os 4 que chegaram vieram via investimento. Estamos de olho no mercado, mas precisamos escolher bem quem está no nosso grupo. De uma certa forma, eu entendo a necessidade de você avaliar o seu elenco, afinal você tem 37 jogadores, o Odair chegou a falar que o número mágico, né, que ele pretende trabalhar é entre 28 a 30 atletas, onde ele consegue dar uma atenção maior, consegue rodar o elenco, né, você não teria, teoricamente, aquele jogador que está recebendo salário, mas sequer é relacionado, então ele quer um elenco um pouco mais enxuto, só que o Santos também precisa ser competitivo. O Santos, por exemplo, até anotei aqui para falar com vocês, colocou no seu orçamento para 2023 algumas metas visando premiação. O Santos entende que em 2023 é possível conseguir até 60 milhões em premiações. Entre essas premiações, né, a primeira meta do Santos é chegar até a final do Campeonato Paulista. E isso não é a Nájila que está falando. Isso está na previsão do Santos, na previsão orçamentária, o que o Santos colocou lá de premiação. Além de chegar à final, pelo menos um vice-campeonato, o Santos também imagina que consegue ficar com o 6º lugar do Campeonato Brasileiro e chegar às quartas de final, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil. Será que é possível com esse elenco? Falando especificamente agora do Campeonato Paulista, o Santos vai liberar Marcos Leonardo e Ângelo? O Santos não vai ter o Ed Carlos pelo menos até o final de fevereiro. Ele que está recuperando aí de uma cirurgia que ele fez no ombro. Então, a questão de meio-campista. Quem vai ser o meio-campista do Santos? Vai jogar com 3 volantes? O Santos vai colocar o Soteldo? Vai colocar o Miguelito? O Ivonei? O Pirani?
Qual que é esse planejamento do Santos? O próprio Odair Hellmann, né, em conversa com jornalistas também, falou que já tem na cabeça dele um esboço de time titular. Ele só precisa definir qual que vai ser o esquema tático que ele vai utilizar. Mas é bom o Santos, né, pensar com bastante responsabilidade essa questão, porque não adianta você ter números, né, de jogadores, mas você não tem qualidade. Qualidade para começar jogando, qualidade para fazer algumas modificações, né, no segundo tempo, se alguém se machuca, se alguém fica suspenso. Então o Santos tem que pensar tudo isso para, né, que consiga pelo menos ir para o mata-mata do Paulista, coisa que o Santos não consegue há 2 anos, e pior, né, vem brigando para não cair também. E aí, o Falcão também falou sobre a questão de meio-campista, porque ele foi questionado. E o meia? O meia vem? E aí ele falou o seguinte, abre aspas, o que significa o meia? O que faria o meia? Se fala de meia como jogador criativo, podemos ter criatividade na lateral, como Daniel Alves e Marcelo. Organizavam um jogo sem ser esse meia de ligação. O Liverpool, que foi o melhor time do mundo, sem meia. É meio utópico, são alguns vícios de futebol. Temos que tomar cuidado com algumas coisas. Tenho visto falar em meia, mas o Santos tem suas limitações. Muitos jogadores que falam, fomos atrás, esbarramos na situação financeira, foi o que disse o Falcão. Eu concordo com ele que dá para você jogar sem o meia, sem um camisa 10. A gente até falou aqui num vídeo que a gente postou hoje mais cedo sobre os times do Odair Hellmann. Tanto Fluminense como Internacional, que foram os trabalhos dele aqui no Brasil, ele atuou com 3 volantes e conseguiu montar equipes competitivas. Levou o Inter para Libertadores, conseguiu um 5º lugar com o Fluminense, sem nenhuma estrela, né, no time do Internacional, do time do Fluminense, trabalhou com o que tinha no elenco. Agora, eu, Nájila, acho que é importante para cada setor, isso é uma ideia meio utópica, né? Ter jogadores com características diferentes. Então, por exemplo, para centroavante, você tem 2 jogadores, por exemplo, que vão brigar ali com características diferentes. Para lateral também. Lateral, inclusive, o Santos fez isso. Tem o Natan, que é muito mais ofensivo, que é praticamente um ala, e tem o João Lucas, que é um jogador mais defensivo. Para mim, isso é o modelo tópico de time. Então, para meio-campista, eu gostaria de ter esse jogador com essa característica. O Santos até tem. O Piranha é diferente do Ivonei, o Piranha é diferente do Ed Carlos, o Soteldo, caso ele seja utilizado, é diferente desses atletas. O próprio Miguelito também, que pode atuar como meia. Só que aí a pergunta que eu te faço, os jovens jogadores do elenco do Santos vão conseguir segurar essa bronca de ser titular? O Pirani, por exemplo, em 2021, foi um jogador que foi titular na maioria dos jogos, mas não conseguiu assumir essa responsabilidade. Então, o meu receio em relação a essa questão do meia é exatamente essa. A gente colocar muita expectativa no Ivonei, no próprio Pirani, no Ed Carlos quando ele ficar recuperado, ou tentar colocar o Soteldo e ele não se adaptar, ou quem sabe não se adaptar o Mendonça, e aí você precisa ter o Soteldo ali aberto, né, pela esquerda. Enfim, tudo isso, esse se que a gente está comentando aqui, pode acontecer. Então, acho que essa questão de meio-campista e centroavante, na minha opinião, são 2 contratações que o Santos precisa fazer para a próxima temporada, para fechar, né, esse primeiro momento de contratações que é necessário. Meio-campista e também centroavante, para que você possa dar mais possibilidades ao seu treinador, para que ele possa montar um elenco de fato competitivo. Porque esses 37 jogadores que estão no elenco atual do Santos são competitivos, né? Então fica esse questionamento. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.